Então, entra aqui em ser o nosso Heinrich Olbers, porque no ano logo a seguir, em 1802, o amador Olbers, no seu observatório na parte de cima da sua casa, em Bremen, descobre o segundo asteroide. E, portanto, todos os pontos do céu noturno deveriam ser tão brilhantes como a superfície do Sol. De 80 anos, praticamente, em que o tema do paradoxo de Olbers, do paradoxo, na altura não se chamava de Olbers, não é? Do paradoxo do céu ser escuro, Era do só um universo paradoxo, infinito. não é? Era só um paradoxo, não é? Um paradoxo do céu escuro e do universo infinito. Não é comentado praticamente nunca na literatura especializada, o que é um pouco bizarro, mas é verdade. São 80 anos, não é brincadeira. Mas depois o Olbers quebra o silêncio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Se houver um número infinito de estrelas espalhadas por um universo infinito e pudermos vê-las todas e elas estiverem simplesmente ali, então, independentemente da direção para onde olhemos no céu noturno, a nossa linha de visão acabaria por encontrar uma estrela. Assim, por toda a parte para onde olhássemos, o céu deveria ser tão brilhante quanto a superfície de uma estrela. Todo o céu noturno deveria estar em chamas de luz. Mas, à noite, o céu é escuro. Então, onde é que erramos? Bem, Bernardo, estamos aqui a citar os nossos amigos que já aqui referimos várias vezes, não é? Noutros episódios, o Luke Barnes e o Gerard Louis. Nossos amigos, salve seja. Nossos amigos, salve seja. Ou seja, eles não nos conhecem, mas nós conhecemos a eles. Mas estamos aqui a citá-los, nós já falámos deles nos nossos episódios sobre o fine-tuning, não é? E aqui estamos a citar outro livro deles que penso que referimos na altura, que se chama The Cosmic Revolutionaries Handbook, que eu tenho aqui na minha mão, como podem ver. Ou seja, o manual do revolucionário cósmico. Esta capa até é um bocado... Esta capa parece quase... A capa é um bocado provocadora. Parece um livro socialista, parece um manual de teoria política socialista, mas não tem nada a ver com isso. Exato, eu por acaso eu hoje estava com este livro em cima da secretária lá na empresa e estavam a perguntar: então, mas isto o que é isto, pá? Isso pode estar aqui. Algum teórico. Agora Gonçalo és um teórico do socialismo, pá, estás a usar as vagas. Exato. Mas não, aqui não. Neste caso não é isso, pá. A ideia não é essa. Mas é aqui um jogo, acaba por ser aqui uma brincadeira dos autores, não é? O revolucionário cósmico. Porque todo este livro, eu não sei se... Por acaso não sei se nós chegámos a comentar... Nós já referimos o livro, mas não sei se chegámos a comentar o conceito. Falámos sobre o livro, mas não explicámos o conceito, acho eu. Portanto, o conceito deste livro é bastante engraçado. Portanto, ele no fundo é o revolucionário cósmico. Porquê? Porque eles dizem que há muita malta que escreve para os físicos a dizer que tem ideias revolucionárias que vão revolucionar a física e mostrar que tudo o que se sabe até agora está errado e que finalmente vamos ter uma teoria que vai ser ainda melhor do que a que temos atualmente. Sim, não é? E é um bocado, Gonçalo, especificamente focado em ataques à teoria do Big Bang, não é? Ou seja, físicos amadores, não é? Que lá em casa, nos seus sofás ou nas suas cadeiras... Nem sempre são físicos, ou seja... Não, eles não são físicos, eles têm ideias físicas contra o Big Bang, não é? São amadores que escrevem para estes dois autores, que já agora convém recordar, são dois físicos, são dois académicos físicos profissionais. O Geraint Lewis é ateu e o Luke Barnes é cristão e escrevem dessas duas perspectivas. Exato. Livros em parceria. Mas este em particular, ele não toca nisso. Portanto, o outro, este livro não tem nada a ver com Deus ou não Deus. Pelo menos que eu tenha dado por isso até agora. O outro que nós referimos do fine-tuning, eles no fim têm uma secção em que discutem... Exatamente, se o ajuste fino é explicado ou não por Deus, ou exatamente. Mas este aqui é simplesmente este livro é neutro. É neutro desse ponto de vista, mas
pronto, é publicado pela Cambridge University Press, é um bom livro, não é? Bem rigoroso. Recente, não é? 2000 e... recente, por acaso, a data... é assim, o livro que eu tenho é 2020, mas entretanto há uma edição mais recente, 2023, foi que eu fui ver à bocadinho o meu é 2020 também. Então, mas o conceito do livro, basicamente, é ir pegar na teoria do Big Bang e mostrar porque é que ela é globalmente a mais aceita, no fundo. Então eles vão passar por todos os problemas que há para resolver em termos de coisas que se observam no universo e vão explicar porque é que a teoria do Big Bang é aquela que resolve mais problemas de uma vez. E, no fundo, a ideia aqui do revolucionário cósmico é: se vocês querem ser revolucionários cósmicos, têm que fazer uma teoria que explique tantas ou mais coisas do que a teoria do Big Bang. E tem que também bater certo de forma numérica, experimental, com aquilo que se observa. E aqui, segundo eles, a teoria do Big Bang é a teoria que resolve mais problemas. Não é uma solução perfeita, não é? Porque também tem as suas limitações. Mas neste momento é que nós temos que explica melhor aquilo que se observa. Não sei se ias comentar alguma coisa de explicar aqui de onde é que veio esta citação que estávamos aqui a começar o episódio. É mesmo isso. Nós começámos por citar estes autores. Vamos, no episódio de hoje, usar apenas um trecho do capítulo 2 deste livro. Este livro é um livro que nos vai dar aqui material, Gonçalo, para vários episódios em torno de temas de astronomia e de cosmologia. Mas para a sessão de hoje, especificamente, cujo título é Porquê que o céu é escuro à noite? Porquê é o céu escuro à noite? Vamos então olhar para esta pergunta um bocado intrigante, não é? Porque é que realmente à noite o céu estrelado... A está a pensar, mas porquê? Porque raio é que não haveria de ser escuro, não é? O sol está do outro lado. Mas é precisamente isso que vamos ver aqui no episódio de hoje. Acaba por ser um bocado um episódio de divulgação. Já agora, para aquelas pessoas que acham graça a estes temas, mas talvez não tenham o background matemático, este livro é um livro do qual não teria medo desse ponto de vista, porque apesar de ser escrito por dois físicos, não uma editora ótima quer dizer, não é bem, não tem nenhuma, tem algumas, mas são muito poucas. Se queres que eu te diga, ainda não encontrei nenhuma, mas também ainda não li o livro todo, não é? Mas... eu acho que já vi algumas. Eu não o li de ponta a ponta, também fui folheando e fui vendo, e li em particular aqui estas partes em que nos vamos basear hoje, não é? Mas eu penso que ele tem algumas equações aqui e ali, mas não é nada que seja determinante para a compreensão do livro. Está muito bem explicado, é um livro de divulgação. Portanto, recomendamos. Nós vamos colocar também o link da descrição, na descrição, e pronto, e recomendamos que se tiverem mais interesse podem consultar diretamente. Também vamos falar de outras obras, mas entretanto vamos dizer isso à medida que formos falando. Então... Sim, e Gonçalo, também juntaria também, antes de nós arrancarmos aqui para o nosso tema, de responder esta pergunta, porque é que o céu é escuro à noite, dizer também que naturalmente nós temos a felicidade de ter ouvintes de todas as idades e de todas as proveniências e de todas as formações, e portanto nós gostamos de manter os nossos temas acessíveis à maior parte dos nossos ouvintes, mas há sempre aquele ouvinte nosso que tem uma formação científica, ou em física, ou em engenharia, ou numa dessas áreas, e que pode querer ir mais fundo neste tema. E até, por vezes, pode pensar, bom, mas ali o Bernardo e o Gonçalo estão a tornar este tema um bocado mais simples do que ele é. Bom, nós, muito brevemente... Mas já é verdade, não é? É verdade, estamos sempre, em todos os episódios. Em todos os episódios, mas nesta série, como sabemos isto, não é? No CSI do Café Ciência e Fé, como sabemos isto, naturalmente nós queremos tornar isto acessível, não é? Mas seria perder aqui uma oportunidade de deixar de falar em obras mais avançadas para aqueles que querem ir mais fundo. Muito brevemente, Gonçalo, nós queríamos sugerir um livro já mais ou menos antigo, 1969, o livro do padre Stanley Yaki, padre e físico, portanto doutorado em física. Já falámos do padre Yaki falámos muito do padre Yaki no tema do milagre do sol, por exemplo, porque ele escreveu um livro importante sobre isso. Mas neste caso o padre Yaki, em 1969, estava longe de se dedicar ao tema do milagre do sol, ele só se dedicou a isso no fim da sua vida. Ele ainda era um professor académico de meia-idade quando escreveu este livro. E o livro tem um título muito engraçado. O título é The Paradox of Olbers' Paradox. O paradoxo de Olbers. E vamos aqui falar um bocadinho sobre este paradoxo de Olbers, o que é que ele é, quem é que era esse astrónomo Olbers. Mas o livro do Padre Iaki Gonçalo tem aqui uma perspectiva histórica para quem quer entender como é que ao longo da história se pensou nesta pergunta: porque é que o céu é escuro à noite?
e os paradoxos em torno disso. Recomendamos imenso o livro do Padre Iá, que é um livro avançado no sentido em que é uma história bastante talhada da ciência, concretamente da ciência do cosmos e deste tema específico da escuridão do céu à noite. E é uma obra, como sempre no Padre Iá, que é uma obra que impressiona pelo domínio absoluto que o Padre Iá tem das fontes históricas. Ele cita artigos científicos em inglês, do Edmund Halley, artigos em francês, de um astrónomo suíço, artigos em alemão, do próprio Olbers, aqui o Padre Iá poliglota, e é uma obra que realmente, em termos de história da ciência, é que eu ia te explicar, é como se deve fazer a história da ciência, não é? Apesar de ele ter uma escrita que às vezes não é super intuitiva, porque ele é húngaro de nascimento e pronto, o inglês dele é o inglês de um estrangeiro, mas é realmente inacreditável. Ler um livro deste dá muito gosto, e ainda por cima hoje em dia pode-se ler naquele site archive.org, pode-se encontrar este livro, e a custo zero faz-se uma conta no archive.org e empresta-se, pede-se emprestado virtualmente, não é? Um empréstimo virtual. Pode-se clicar no botão empréstimo, depois tem que se devolver. Depois tem que se devolver, mas a custo zero. Fazemos uma conta. Quem não conhece o archive.org é talvez o maior arquivo digital de obras que existe. Material antigo, principalmente. Sim, sobretudo para livros antigos, coisas já estão fora de copyright. Este livro, estando ainda no copyright, pode-se emprestar. Se não houver ninguém a ler, virtualmente, pode-se pedir emprestado e depois devolver a custo zero. E, aliás, nós usámos isso para preparar este episódio e até de vez em quando, Gonçalo, se for preciso, tenho aqui aberto a minha frente do livro e podemos ler alguns certos se for útil. Depois, sobre este tema especificamente do céu se escurar à noite e dos meandros astronómicos desta questão, recomendamos também um livro mais recente do Edward Harrison, chamado Darkness at Night, de uma editora académica muito importante, da Harvard University Press. É um livro de 87, com a particularidade que este livro também se pode descarregar. É muito curioso o autor deve ter autorizado a sua divulgação, porque no arquive.org... Esperamos que tenha autorizado, não é? Sim, no arquive.org é difícil, Gonçalo, porque eles cumprem o copyright com muito cuidado. Esse livro pode-se descarregar do arquive.org, o livro do Harrison. E, por fim, 2 livros de um historiador de ciências, que eu não sei se já falámos aqui no Café Ciência e Fé, que é um historiador dinamarquês, que ainda está vivo, que é assim a grande cabeça contemporânea em história da ciência, neste tipo de temas de cosmologia, que é o dinamarquês Helge Krag, da Universidade de Aarhus, que dirige, eu acho que ele dirige o Departamento de História da Ciência em Aarhus, da Dinamarca, e recomendamos aqui 2 livros. Um livro, Conceptions of Cosmos, que é um livro introdutório, divulgação. No fundo é uma história da astronomia, talvez mais da cosmologia, melhor dizer, uma história da cosmologia, desde os primórdios até aos nossos tempos. É um livro assim mais fininho, como podem ver, da Oxford University Press, livro muito bom. E depois, para aqueles com energia, com formação matemática ou em física, com curso superior nestas áreas, o livro do Helge Krag já mais avançado, Cosmology and Controversy, e bem, este livro é mesmo mais puxado, não é, Gonçalo? Porque este livro tem, não se vergonha de usar mesmo fórmulas, mas este livro é uma história da cosmologia do século XIX e do século XX, focando-se muito em temas que hoje vamos aflorar, focando-se muito nos temas se o universo é eterno, se não é, se é finito, se não é, e é sobretudo uma comparação das 2 grandes teorias nesta matéria. Aliás, o livro chama-se O Desenvolvimento Histórico das 2 teorias sobre o universo, portanto, a teoria do Big Bang, em que o universo teve um começo, e a teoria do Steady State, em que o universo é eterno. E o Helge Krag faz um trabalho brilhante de cobrir aqui um século e meio de discussão filosófica e científica sobre este tema. Como sempre, no Helge Krag é o melhor mix que podemos encontrar de história e de ciência. De um autor muitíssimo competente, mas esta obra, atenção, uma obra avançada, talvez a mais avançada que estamos aqui a recomendar. Sim. Então, voltando aqui ao tema, esta citação com que nós começámos o episódio responde aqui, está aqui um bocado relacionada com esta pergunta, não é? Porque é que o céu é escuro à noite? E as pessoas podem perguntar-se, mas por que raio é que havia de ser de outra maneira, não é? À noite o sol está tapado pela terra, não é? Exato. E portanto é normal que esteja escuro. Mas achamos nós que é normal, não é? Achamos nós. E no entanto, o paradoxo de Olbers tem precisamente a ver com isto, não é? Porque é que o sol, porque é que à noite o céu é escuro, não é? Porque é que não é igual ao sol? E podíamos perguntar-nos, mas era suposto ser igual ao sol? Não é? Mas aqui, antes de entrarmos por aí, não sei se queres falar aqui um bocadinho, íamos aqui introduzir quem é que é o Olbers, não é?
onde é que ele surge e como é que ele chega aqui a estas perguntas e a esta ideia de que o céu à noite devia ser brilhante. Sim, nós vamos fazer aqui uma breve introdução aqui ao Albert. Se calhar, Gonçalo, a seguir à introdução biográfica, nós vamos mostrar aqui alguns diagramas que ajudam a perceber isto. Mas antes de entrarmos na biografia, a ideia é mais ou menos esta. Se o universo existisse desde sempre, com estrelas por todo lado, a emitir luz, para onde quer que nós olhássemos, encontraríamos com o nosso olhar um raio de luz a vir de uma estrela, não é? E isto, apesar de nós não estarmos habituados a pensar muito nisso, não é? Estamos habituados a ver o céu escuro, como tu dizias. Se realmente o universo fosse infinito, carregadinho de estrelas, infinitas estrelas também, cada uma a enviar luz para nós desde a eternidade, não é? Nós realmente, para onde quer que olhássemos no céu, mesmo à noite, encontraríamos um raio de luz. E a consequência disto é que então o céu à noite seria completamente brilhante, não é? Como se nós estivéssemos circundados por um sol gigantesco, não é? Que taparia todo o céu noturno, não é? Em qualquer hemisfério da Terra, não é? Mas não é isso que nós vemos, não é? O céu à noite é escuro. Então, quem é que é este astrónomo Olbers? Vamos falar um bocadinho sobre o percurso dele. Ele não é o primeiro a falar sobre este paradoxo, daqui a um bocadinho vamos falar um bocado mais sobre isso. Mas como o paradoxo tem o nome dele, achámos que era, por um lado, Simpático, não é, Gonçalo? Por um lado era simpático falar um bocadinho sobre o Heinrich Wilhelm Olbers, mas também aproveitar para contar umas histórias engraçadas sobre a história da ciência, como nós gostamos sempre de fazer, não é? Porque eu acho que já dissemos isto aqui, Gonçalo, mas eu pelo menos falo por mim, eu acho que também concordas comigo, mas logo dirás que eu pelo menos quando estive no Instituto Superior Técnico e tinha as minhas disciplinas de física, de química e assim por diante, eletrónica, e no meu curso de Aerotecnia tínhamos, como se pode imaginar, muita coisa de eletrónica, não é? De todo o tipo. E na verdade não havia muito hábito de se fazer a história da disciplina, não é? A história da lógica, a história da informática, a história da própria engenharia, a história da eletricidade, a história da eletrónica. E realmente senti muita falta disso. E, portanto, hoje em dia, com o nosso projeto Café Ciência e Fé, Gonçalo, eu posso dar aquilo. Acabamos por colmatar um bocadinho essa. Posso dar aso à minha curiosidade histórica, não é? E, portanto, os ouvintes vão ter que levar com isso, com aquilo que nos diverte. Esperemos que também vos divirta a vocês. E, no fundo, quem é que é o Heinrich Olbers? Para já, ele não é de formação, ele não é astrónomo de formação. Ele formou-se em medicina, tem um consultório médico, ele nasceu em 1758. A sua atividade desenrola-se na segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX. E ele, no dia-a-dia, está no seu consultório, mas à noite ele é um astrónomo amador. E eu compreendo isso. Se eu não tivesse a poluição luminosa que tenho aqui perto de mim, aqui, em minha casa, aqui em Passo de Arcos, eu já teria investido num telescópio. Mas realmente esse investimento que está a fazer, não é, Gonçalo? Porque aqui à volta é uma desilusão, não é? O céu está tudo amarelo lá à noite, não é? Por causa da luz. Tens que ir para fora, pá, tens que ir para fora. Mas tem que ir para fora, mas eu não vou muitas vezes para fora, o problema é esse. E por isso nós não temos a sorte que tinha o Olbers, não é? De poder montar um observatório, coisa que ele fez. O próprio Olbers tinha no piso de cima da sua casa um observatório que ele montou. Estamos a falar aqui da região de Bremen. E pronto, era assim, era um médico durante o dia e um astrónomo durante a noite. O Olbers tem aqui a característica interessante que ele fazia parte da chamada Polícia Celestial. O nome é um bocado estranho. Deixa-me adivinhar, quando as estrelas iam demasiado rápido, eles mandavam parar e passavam multas. Não é isso, não é isso. Por acaso isto em alemão, já não me recordo bem que isto em alemão se diz, é qualquer coisa Heilige Polizei ou não sei o quê. Mas a expressão... Em alemão soa chateado, de certeza. Em alemão isto parece quase uma coisa nazi ou assim, mas não tem nada a ver com isso. A Polícia Celestial, se calhar a expressão mais perto do português seria a Patrulha Celestial. Acho que era capaz de ser assim aqui a expressão. Não sei, é difícil traduzir isto de maneira que não pareça engraçado. Mas o que era esta Patrulha Polícia Celestial? Era um grupo de 24 astrónomos que colaboravam entre si para dividir, no fundo, a longitude dos céus, da eclíptica, dividir em 24 zonas. Daí o número de 24 astrónomos. Ou seja, no fundo, era um consórcio de astrónomos em várias partes do globo que procuravam objetos celestes. Não é? Na altura já se conhecia. Um bocadinho, não é? Sim, cada um observava um bocadinho no céu que conseguia ver, não é? Havia pessoas nos dois hemisférios e no fundo aqui nesta região, centro da Europa, o Olbers fazia parte deste grupo de 24 astrónomos e eu não resisto também a dizer, Gonçalo, porque ajuda a combater a ideia tonta de que havia conflito entre cristianismo e ciência, não é? Como é sempre aqui a panágio do nosso podcast, não resisto a dizer que há, nesta lista de 24 astrónomos, há 2 astrónomos
que são padres católicos. São 2 italianos que pertencem a este grupo 24. E temos o padre Barnaba Oriani em Milão e o padre Giuseppe Piazzi, do qual falaremos daqui a um bocadinho, em Palermo. E portanto é interessante aqui esta polícia celestial, não? Esta patrulha celestial, que vai esquadrinhando os céus e vai partilhando em grupo os objetos que são encontrados. Isto tem um impacto para a astronomia importantíssimo. Eu acho que é interessante já agora referir que, mais uma vez, estamos aqui a ver o papel de astrónomos amadores em descoberta de coisas importantes, não é? Bem lembrado. Já que há uns tempos lembrado, no Bessel também, não é? Que não, Sim, não era astrónomo exatamente. de formação, e já vimos outros casos aqui no nosso podcast também, mas sim, referir que há aqui uma série de coisas que muitas vezes são descobertas por pessoas que não estão, que não têm a sua formação na área, não é? Portanto, aqui a importância desta abertura também, não é? Têm a paixão, sacrificam as horas de descanso, que é o caso do Olbers, que dorme menos à noite depois da sua profissão diária, que nem sequer é muito relaxante, porque ele é médico. Mas ele também era médico, não é? Estou a brincar. Estou a Depende brincar. Não é bem a área, profissão depende da área. mais descontraída. Não sei se nesta área era muito descontraído, se calhar não era muito Não sei se ele descontraído. fazia urgências, ele se calhar. Mas também não Estou a sei, brincar. também não sei. Não Não sei qual era a especialidade dele. E no fundo esta patrulha celestial vai produzir os seus frutos. O primeiro asteroide que é descoberto por esta patrulha é o asteroide Ceres, que é um corpo, e eu não investiguei este detalhe, mas estou aqui um bocado a falar de memória. Eu acho que está no cinturão de asteroides que existe penso que sim, antes por de acaso também- Júpiter. Parece-me que está entre Marte e Júpiter, a ideia que eu tenho. Tenho quase a certeza, mas já agora vou confirmar. Planeta não. E é um exato. objeto grande, eu não sei se ele tem o tamanho da Lua, eu acho que ele é um bocado mais pequeno que a Lua, não sei quanto, mas é um asteroide com uma dimensão muito grande. É o maior asteroide do nosso sistema solar, penso que ainda é o maior asteroide, julgo eu. Bem, agora pronto, poderíamos, como se despromoveu Platão, ai, estupidez, como se Platão? despromoveu Platão, não, como se despromoveu Plutão, Plutão. como se despromoveu Plutão, até pode ser que agora, como já não é planeta, Plutão seja considerado o maior corpo não planetário do nosso sistema solar. Para mim, Plutão será sempre um planeta, desculpem. Não quero saber de modernices. E Platão será sempre um filósofo. E Platão será sempre um filósofo. Não o filósofo, porque o filósofo é Aristóteles aqui para nós, não é? Sim, mas mas pronto, é o... Está logo a seguir. Platão é o número 2 para nós, não é? No nosso Café Ciência e Fé. Então estamos a falar aqui de Ceres, não é? Que é o primeiro asteroide que é descoberto em 1801 pelo padre italiano Giuseppe Piazzi. Portanto, quando se lembrarem dos asteroides e do asteroide maior de todos do Ceres, lembrem-se do padre Piazzi, que está em Palermo, na Sicília, onde tem um observatório... Palermo, mas não é Palermo. Não é Palermo, não tem nada de Palermo. Não tem absolutamente nada de Palermo. E ele tem um observatório importante, não é? À época era um observatório respeitável, na Sicília. Muito bem. Então, entra aqui em ser o nosso Heinrich Olbers, porque no ano logo a seguir, em 1802, eis não quando, o amador Olbers, no seu observatório na parte de cima da sua casa, em Bremen, descobre o segundo asteroide chamado Pallas. E depois isto continua aqui, é uma história feliz, não é? Da descoberta de corpos no sistema solar que vai continuar por aí adiante, não é? Pelo século XIX em diante. Mas reparem, portanto, como já no começo, mesmo no começo do século XIX, estes astrónomos começam a descobrir estes corpos celestes que não são planetários, não é? Não têm a dimensão de um planeta e são, em geral, salvo erro, mais pequenos do que a nossa Lua. Penso que são bastante mais pequenos que a nossa Lua. Mas tem um tamanho ainda bastante considerável. Agora já não me recordo agora dos tamanhos destes. Sim, teria que asteroides. verificar, mas devem ser mais... Temos que ir ver. Quase certeza, são mais pequenos que a Lua, com certeza. Sim. A nossa Lua é bastante grande ainda. Sim, a nossa Lua tem uma dimensão respeitável. No grupo de luas que há no sistema solar, não é? Mas aqui o Olbers, Gonçalo, de tal forma faz trabalho de qualidade que ele é eleito Fellow da Royal Society, que é uma coisa muito pintarolas, não é? Basta lembrar o nome do Newton, por exemplo, não é? Ele é eleito Fellow da Royal Society em 1804, 2 anos depois da descoberta que ele fez do asteroide Pallas. Mas o nosso amigo Olbers tem 46 anos de idade. É rapaz para 46, como diria eu, porque eu tenho 48, portanto eu posso dizer que é rapaz para 46. Enquanto tu, Gonçalo, podes dizer que já era um senhor de meia idade, não é? Assim, já pode ser assim. Não vou comentar essa não questão. Não é melhor não comentares, não comentes. Mas pronto, para mim, eu diria o Olbers era rapaz para 46 anos de idade quando entrou na Royal Society. Em 1807 é descoberto o quarto asteroide
é o asteroide Vesta, e este asteroide Vesta é o segundo em termos de tamanho, logo a seguir a Ceres, tem um tamanho bastante grande. Vesta, portanto, também é descoberto aqui pelo nosso amigo Olbers. E alguém pode dizer assim, mas como é que o Vesta é o quarto asteroide? Bom, porque antes da descoberta do Vesta, houve um terceiro asteroide descoberto por outro astrónomo alemão, chamado Karl Harding, que descobriu, não me recordo agora o nome desse asteroide, agora por acaso não apontei aqui nas nossas notas. É uma questão Mas de ir portanto ver. era tudo muito giro a descobrir asteroides aqui e ali. Era, à noite era assim que esta gente se divertia, não é? Não havia telemóveis, o pessoal fazia coisa. Então aqui apresentado aqui o nosso amigo Albert, vamos entrar aqui no nosso tema, não é? Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Como é que nós realmente podemos explicar isto, Gonçalo, do nosso céu à noite? Ser escuro, porque se o universo fosse infinito, não é? E tivesse cheio de estrelas, era suposto nós apanharmos com um raio de luz, não é? Para onde quer que apontássemos, não é? E o céu era suposto ser amarelo e não é. Sim, Amarelo mas e preto porquê? não é. Por acaso isso Porquê? é uma questão bastante interessante, porque na verdade quando as primeiras vezes, eu lembro que eu demorei um bocadinho, pelo menos aqui, aqui um bocado em jeito de testemunho, não é bem testemunho, testemunho é uma palavra muito forte para aquilo que eu vou dizer, mas eu demorei um bocadinho a perceber esta questão do paradoxo de Olbers, porque a verdade é que à medida que nós nos afastamos, a luz torna-se mais fraca. E isto é uma experiência que todos nós temos, não é? Portanto, se eu pegar se eu olhar para uma lâmpada e eu tiver a lâmpada aqui mesmo ao pé de mim, eu vou ver uma intensidade de luz. Se eu puser na outra ponta da sala, vou ver outra intensidade. Se eu afastar ainda mais, vou ver menos, não é? Portanto, à medida que as fontes de luz se vão afastando, a intensidade vai diminuindo. E eu pensava, bom, mesmo que o universo seja infinito e haja infinitas estrelas, não é? Aquelas que estão mais longe vão, obviamente, contribuir bastante menos para a luz Eu também achava isso na minha ignorância, não é? Antes de parar este tema. Sim, mas o que é interessante aqui, e é uma coisa que é uma das coisas que o Olbers faz, não é? É reparar aqui numa coincidência geométrica bastante interessante, que é, se nós imaginarmos que o número de estrelas, a densidade de estrelas no universo é mais ou menos constante, não é? Portanto, significa que o número de estrelas por metro cúbico é mais ou menos constante. Se nós supusermos isso, que nas escalas grandes é o que se verifica experimentalmente. É claro que nas escalas pequenas, quer dizer, há sítios em que há estrela e depois ao lado não há nada, não é? Claro, Portanto, não é? A nossa aí dimensão não. Mas da se nós Terra, olharmos, não. mas se nós olharmos para uma escala suficientemente grande, em média, a densidade de estrelas é constante. Significa que o número de estrelas que nós vamos ter por metro cúbico, ou por parsec cúbico, ou por megaparsec cúbico, isto é para distâncias muito grandes, vai ser sempre o mesmo. O que é que isso significa? Existe aqui uma coisa que nós temos que perceber, que é quando nós temos uma fonte de luz que emite em todas as radiações, em todas as direções, a energia luminosa que essa fonte vai emitir, em termos totais, é um certo valor finito, não é? Que é aquilo que ela está a emitir por segundo, não é? À medida que nós nos vamos afastando, aquela quantidade de energia que foi emitida vai se distribuindo pela superfície esférica de raio igual à distância a que nós estamos da estrela, não é? De forma uniforme, não é? O que significa que se nós tínhamos uma certa quantidade que se vai distribuindo por uma superfície esférica, e a superfície esférica, nós sabemos da geometria que aumenta com a distância ao quadrado, não é? Isto significa que se a mesma energia se divide por esta superfície esférica, se nós estivermos a uma certa distância, a energia que vai chegar de uma determinada fonte de luz diminui também com o r ao quadrado, porque a superfície esférica está a aumentar com o r ao quadrado.
Ok? Ou Significa seja, que se Gonçalo, nós... aqui trocado por miúdos, não é? Nós costumamos dizer que quando o Sol nasce é para todos, não é? O que significa que o Sol ilumina em todas as direções, não é? E as Exato. estrelas são todas assim. As estrelas, como estás a explicar, uma estrela distante está a iluminar em todas as Aproximadamente direções, não é? esféricas E elas têm que iluminar uma esfera gigantesca, não é? Que é a esfera que concentra em nós, não é? Que tem que ser iluminada por essas... concentra na estrela e que nos toca a nós. Sim. Mas o que é que isto significa na prática? Significa que se nós estivermos ao dobro da distância, como diminui com a distância ao quadrado, a intensidade da luz divide-se por 4. Ok? E portanto, à medida que vamos para mais longe, a luz é cada vez mais fraquinha. Portanto, divide-se pela distância ao quadrado, a intensidade. O que é que acontece aqui? É que se nós pensarmos em quantas estrelas é que nós temos a essa distância, não é? O que acontece é que o número de estrelas que nós temos aí, como é o mesmo por unidade de volume, e o volume de uma determinada calote esférica é igual à área da superfície esférica vezes a altura da calote, não é? Como a área da superfície esférica aumenta com a distância ao quadrado, significa que o volume aumenta com a distância ao quadrado e portanto, como a densidade é constante, o número de estrelas dentro desse volume também aumenta com a distância ao quadrado. O que é que se passa? A intensidade da luz de cada uma das estrelas que chega a nós diminui com a distância ao quadrado. Já estou a fazer aqui demasiadas fórmulas, mas aí ajuda... um diagrama para resolver. É, nós vamos partilhar um diagrama, podem Sim. ver o link na descrição e quem tiver no vídeo, nós em princípio vamos partilhar aqui. Mas a intensidade de uma estrela diminui com a distância ao quadrado, mas o número de estrelas aumenta com a distância ao quadrado. Portanto, estes efeitos cortam. O que é que significa? Significa que em todas as calotes, qualquer que seja a distância, a intensidade da luz que chega até nós devia ser constante. E sendo constante, o que é que acontece? Significa que se existirem infinitas calotes, a luz que chega até nós é infinita também. Ora bem. E portanto, todos os pontos do céu noturno deveriam ser tão brilhantes como a superfície do Sol, se o universo for infinito e nós conseguirmos... Pronto, já vamos falar nos pressupostos que se assumem aqui, não é? Mas se o universo for infinito no espaço e no tempo, e a luz conseguir cá chegar, todos os pontos do céu noturno deveriam ter... Esse ponto é muito importante, não é? Muito importante porque se o universo é eterno e existiu desde sempre, a luz teria mais do que tempo, a luz que viaja no espaço a uma velocidade finita, não é? Teria mais do que tempo para chegar cá aos nossos olhos, não é? O universo eterno não é um universo antigo, é muito mais do que um universo antigo, é um universo que sempre existiu e a luz sempre atravessou, não é? E portanto já era suposto ter... eternamente chegado aos nossos olhos, não é? Ou seja, o universo eterno infinito é mesmo não eterno. É muito tempo, é infinito. É mesmo infinito, exatamente. É mesmo infinito. E daí o paradoxo, não é? O paradoxo surge precisamente... Há vários exemplos de paradoxos que surgem quando pensamos em infinitudes, não é? E este é um deles. Agora, há bocadinho nós estávamos a dizer, não é, Gonçalo, que o paradoxo de Olbers recebeu o nome do Sr. Olbers, mas que ele não foi o primeiro a deparar-se com este tipo de questões bizarras. E, pelo menos, podemos recuar ao Kepler, que em 1610 comentou esta questão, sem lhe dar a resposta nem solução. Também o inglês Halley, o Edmund Halley, também em 1720, escreveu 2 artigos só sobre esta questão do céu ser escuro à noite e como isto era difícil, não é? No pressuposto de um universo infinito e de um número de estrelas infinitas e assim por diante. Já agora, quem tem interesse nos detalhes, como é que isto foi feito, os 2 artigos do Edmund Halley estão citados na íntegra, em inglês, no livro do Padre Iacchi, no apêndice 1 do livro do Padre Iacchi, que mais uma vez é de acesso gratuito, pode ser emprestado virtualmente. E depois também, um pouco depois, uns anos depois, 20 anos depois, 23 anos depois, outro astrónomo, nesta vez o astrónomo suíço Jean-Philippe Loat Chezeaux, em 1743-44, escreve um artigo em francês, numa revista da especialidade, que também é transcrito pelo Padre Iacchi no seu apêndice 2. Portanto, quem também quiser ver o que é que foi dito sobre essa questão, quer sobre o Halley, quer sobre o Chezeaux, encontrará isso. O Padre Iacchi depois diz que há um período de silêncio, ou seja, depois do artigo do Jean-Philippe Loat Chezeaux, há ali um período bastante grande, de 80 anos praticamente, em que o tema do paradoxo de Olbers, ou do paradoxo, na altura não se chamava de Olbers, não é? Do paradoxo do céu ser escuro era no universo paradoxo, infinito. não é? Era só um paradoxo, não é? Um paradoxo do céu escuro e do universo infinito. Não é comentado praticamente nunca na literatura especializada, o que é um pouco bizarro, mas é verdade. O Padre Iacchi até dedica um capítulo inteiro, o capítulo 6, a comentar este período de silêncio, como ele lhe chama. São 80 anos, não é brincadeira. Mas depois o Olbers quebra o silêncio. E em 1923...
ele publica, já com 60 e tal anos de idade, não fiz as contas, mas é por aí, ele publica um artigo no famoso almanac Astronomisches Jahrbuch, que no fundo é um livro de efemérides astronómicas muito antigo. Aqui, como curiosidade, este almanac alemão, basicamente, com sede em Berlim, esteve em publicação desde 1776 a 1960. Portanto, isto é incrível, a durabilidade aqui deste almanac. A duração do... Exato. Exatamente. E é nesse famoso almanac astronómico, no Jahrbuch, também chamado como BAJ, Berliner Astronomisches Jahrbuch, que o Olbers quebra o silêncio, não é? Publica um artigo sobre este paradoxo. E então, Gonçalo, eu acho que se calhar ficava aqui bem fazer um pequeno intervalo para dar aqui a hipótese aos nossos ouvintes de terem uma pausa das nossas vozes, e já a seguir vamos voltar com uma citação do Padre Iacchi, em que vamos ver, não é, como é que o Olbers se deparou com o que é que preocupava e não preocupava o Olbers nesta questão do paradoxo. Exato, só dizer que normalmente as nossas vozes também aparecem no intervalo, mas... Por acaso é verdade. Mas arranjar mais alguém para gravar. Alguém para gravar com uma voz mais agradável as nossas pausas para intervalo. Exato. Bem, então, até já. Até já. E já voltamos com mais. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.